Chegamos na parte 4 da nossa bag summer. Agora a gente vai fazer um saco para poder colocar as coisas dentro. As coisas miúdas, né? É um forro que a gente chama forro saco, que a pessoa pode fazer ou não. Quem quiser, inclusive, pode forrar, né? É porque eu acho que no fio náutico, costurar o forro na bolsa é mais difícil. Então, a ideia do forro saco é que você pode tirar e colocar quando quiser. Porque você também pode colocar somente uma necessaire. Tipo essa aqui eu tenho, da Arte Store, DR Zério. Você pode colocar várias necessaires, ou uma necessaire grande, ou o forro saco. E como é que a gente vai fazer uma costura simples? Eu vou usar esse mesmo tecido que eu fiz o fundo. Vou tentar aproveitar aqui, ó, um pedaço do corte e vou fazer ele desse tamanho. Então, aqui, ó, como eu já tô com um corte aqui do tecido, eu vou cortar aqui ele, vou alfinetar para mostrar para vocês. Vou passar, porque o ideal é que ele esteja passado, e vou cortar aqui, dobro essa lateral e essa lateral que vou cortar, e aqui em cima eu venho mostrar pra vocês, mas vou explicar só pra vocês entenderem. Eu vou fazer aquele passa-fio que a gente já conhece, pra eu colocar o fio por dentro. Talvez até esteja muito curto esse, porque o passa-fio tem que ser um pouquinho maior, porque a gente vai passar 2 fios, que é aquele tipo que puxa de um lado e do outro. Mas tudo bem, que não seja desse lado, que eu corte um pouquinho maior. Vou medir aqui para vocês verem o que fica ideal, que eu fiz na minha bolsa, na peça piloto. Então, vamos lá. Eu vou fazer um saco que ele pronto fique com 40 centímetros. Então, eu tenho que colocar 2 centímetros para cada lado, certo? 2 centímetros a mais para cima, porque é a dobra. Então, vamos lá. 2 centímetros a mais para cima, que é a dobra. 2 centímetros a mais para baixo. Já marquei aqui, vou cortar ele aqui, nesse 43. E vou alfinetar ele todo, aonde eu vou costurar. Vou passar, porque quem costura na mão, o ideal é que esteja passado, né? E aqui, quem tem máquina, quem é fera na máquina, vai rapidinho fazer na máquina. Eu tenho máquina em Salvador, mas não sou fera na máquina. Quando eu tenho uma coisa como essa, ainda assim, eu prefiro fazer na mão. Eu vou passar o tecido e venho com ele todo alfinetado para mostrar para quem também, como eu, não é fera na costura, como é que eu vou costurar. Aqui, ó, já dobrei, já alfinetei, passei. Aqui vai ser o fundo do saco. Aqui uma lateral também já dobrei. Fiz 2 dobras, passei. Essa lateral eu não vou precisar passar. E aqui em cima, que a gente também tem que dobrar. Só que aqui em cima, depois que a gente costurar a lateral, que a gente vai fazer a dobra pra costurar. Então, vou preparar a agulha pra poder a gente costurar essa parte. Como isso aqui vai ficar no avesso do nosso saco, não tem tanta preocupação quanto a costura aparecer ou não. Mas, de qualquer forma, ainda mais se for uma venda, o ideal é que nem no avesso a costura fique horrível, fique uma costura direita, né? Bem feita. Então, eu vou fazendo assim, ó. Eu vou pra frente. Eu já disse a vocês, eu só gosto de trabalhar com fio grande, porque eu não gosto de toda hora ter que arrematar. Só que isso é ruim porque a facilidade do fio embolar é muito maior, né? Vou tirar aqui esse alfinete que eu sempre me furo. Eu vou mostrar a vocês como é que eu faço. Eu vou fazendo uma costura assim. Eu vim pra frente estão vendo? Aí eu volto e vou com a agulha um pouquinho mais pra frente.
Aí, eu venho agora aqui no lugar, eu tô aqui, eu venho pro lugar de onde eu terminei esse ponto, estão vendo, ó? Aqui no caso dessa costura, que vai ficar pelo avesso, que é... Aí aqui, eu tô aqui ficou bem menor, mas tudo bem, o ideal é que fiquem todos do mesmo tamanho. Eu tô aqui, eu venho com a agulha, eu vou entrar aqui com a agulha nesse final desse ponto. E aí, vou um pouco mais pra frente daquele ponto. E aí, eu vou fazendo assim, estão vendo, ó? Tô com a linha aqui. Eu venho pra o final desse ponto. Vou fazendo assim. O fundo fica assim, meio bagunçado. Porque também eu vou subindo e descendo ladeira. Mas, se você conseguir fazer retinho, essa costura fica ótima. Porque de um lado vai ficar todo pespontadinho assim, e do outro ela fica uma linha. Quando a gente segura assim, facilita, tá vendo? Só que a furada no dedo também. Eu vou costurar o fundo do saco e a lateral. E volto com vocês pra gente alfinetar a parte de cima, aonde eu vou passar o fio, que nesse caso vai ser o fio dourado, o fio náutico dourado, porque o meu azul já acabou. Mas se eu tivesse o fio náutico azul, eu iria botar o puxador do saco com fio azul, que tem tudo a ver com a estampa do tecido que eu tô usando. Então, vou fazer aqui essa costura, ó. Fica péssimo, mas também não fica nenhuma maravilha. O bom quando no fundo fica retinho, tá vendo? E volto com vocês com esses dois lados que eu alfinetei costurados pra gente poder preparar a parte de cima do saco. Aqui a gente já tá com o saco pelo lado direito costurado na base e na lateral. Agora, a gente vai dobrar o passa-fio. Então, eu vou desvirar aqui pra mostrar pra vocês como foi que ficou minha costura. É sempre bom quando estiver costurando e passando, né? Eu vou passar também agora. Que a gente pega, ele vai amassando. Olha aí como ficou minha costura, estão vendo? De um lado e do outro. Um lado sempre fica mais bonitinho, que fica o pés-ponto. Do outro lado fica... E agora eu vou alfinetar o passa-fio. Então, a gente dobra aqui. O meu tecido não estava reto. Isso é uma droga, mas tudo bem. E aí, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer duas dobrinhas pra ficar, pra o fio não esgaçar. Então, eu venho aqui, ó. Estão vendo que o tecido tá assim. Eu vou fazer uma dobra e outra dobra. E aí, vou costurar, deixando o espaço aqui pro passa-fio. Então, eu vou fazendo essa dobra em toda a extensão. Já vou pegando aqui os alfinetinhos pra mostrar pra vocês. Primeiro aqui, ó, a gente fez a primeira dobra. Se passar a unha, ele já fica bem vincado. Aí, agora eu vou dobrar uma vez. E dobrar outra vez. Então, eu vou botar o alfinete assim, fazendo duas dobras em toda a extensão. O trabalho aqui maior tá pra dobrar, porque depois costurar é fácil. Aí, faz uma dobra. E outra dobra. E aí, a gente vem com o alfinete.
2 dobras. Se o seu tecido não der, você faz uma dobra só. O importante é a gente fazer aqui o passa-fio bem certinho. Eu vou alfinetar todo e vou fazer a costura, deixando o pesponto do lado direito. Exatamente como eu fiz aqui na lateral, aquele tipo de ponto que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Não vai ter importância a costura aparecer, só que eu quero que o lado pespontado apareça do lado direito. Aqui já tá todo alfinetado e eu vou costurar, tentando deixar o pesponto bem certinho, mais regulado que esse aqui que vocês estão vendo, porque eu quero que o pesponto apareça, como se fosse imitando um ponto de máquina, lógico, aqui. E vamos costurar daquele mesmo jeito. Vou pegar aqui um pedaço para começar. Para não dar nó, eu coloco a linha dobrada, estão vendo? E aí passo a agulha por dentro dessa dobra, ela já prende sem eu precisar dar nó. Isso eu aprendi numa dica com uma amiga de... quando eu tava fazendo uma oficina de bordado. Aqui eu vou tentar manter o espaçamento dos pontos bem certinhos. E o que eu posso fazer para ficar bem aquele pesponto é dar 2 voltas. E aí, numa volta eu vou nesse caminho, na próxima volta eu vou justamente preenchendo o espaço que tá faltando. Depois de costurado, é bom a gente vincar, eu acho que chama vincar, passar o ferro bem no lugar onde a gente fez a costura da dobra, para ele ficar bem esticadinho. E aí você passa todo o seu saco, o seu forro saco. E a gente agora vai fazer os cortezinhos para passar o fio. Eu gosto de colocar 2 fios. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Mas isso é opcional. Quem não quiser, não precisa fazer assim. Então, vou terminar de passar. A costura ficou bem simplesinha, vou mostrar a vocês. A costura aqui ficou bem simplesinha, estão vendo? Essa vai ser pra mim, essa bolsa. Mas eu recomendo, se você tá fazendo pra vender, que faça uma costura reta na máquina. As costuras retas na máquina são bem mais fáceis, né? Se eu for vender, eu vou fazer essa parte da costura na máquina, porque essa não é tão, pra mim não é tão trabalhosa. E agora, pra passagem do fio, é o seguinte. A gente chega aqui, ó. De um lado e do outro. A gente faz um cortezinho de nada. Deixa eu fazer um belisquinho aqui pra vocês verem. Um cortezinho de um lado da dobra, da lateral da peça e um cortezinho do outro, porque o nosso cordão, ele vai sair dos 2 lados. Pega uma tesourinha dessas mais
de arremate. Então, eu fiz um cortezinho desse lado e um cortezinho desse lado da dobra. E vou repetir desse lado também um cortezinho aqui e um cortezinho aqui. E volto pra gente colocar o cordão. Cortei 2 tiras de 60 centímetros e vou passar. Agora eu vou atrás de um passa-fio. Peguei uma agulha grande e vou passar o fio. Esse fio que tá entrando aqui, ele vem pra sair no outro corte desse mesmo lado. Então, eu vou com cuidado. Quem quiser aqui e for fazer com máquina ou for pedir alguma costureira experiente ou tem experiência, faz aquele caseadozinho pro tecido ficar firme aqui, né? Não correr o risco do tecido desbotar ou de esgarçar. Aqui, o fio passa naquele furo que a gente fez e entra naquele outro que a gente fez do outro lado. E assim a gente vai passando o nosso fio. Eu fiz 60 centímetros, mas quem quiser pode fazer maior. É que eu não quis fazer tão grande. Quem quiser pode botar uma conta, a mesma conta que botou na bolsa, na alça, quem botou alça de corda. Quem quiser botar a mesma conta aqui, pode botar. 60 centímetros, ó, ficou quase justo. Podia até ser maior, né, gente? Eu vou fazer um cordão maior do que 60 centímetros, tá? E volto com esse fio já colocado pra gente colocar o outro. Aqui eu já fiz, eu cortei 75 centímetros. Eu vou dar esse nozinho normal e vou colar a ponta do fio. E agora a gente vem com outro cordão, contrário desse, né? Se um entrou e saiu aqui, o outro tem que entrar e sair no outro furinho, para poder a gente fechar, puxando os 2 cordões ao mesmo tempo. Vou passar agora. Para passar o segundo cordão já é mais difícil que o primeiro, porque já tem um cordão aqui. Mas a gente vai com cuidado passando. Aqui com essa ponta. A gente queima. E dessa forma, você puxando o saco, ele fecha assim, tá vendo, ó? Os 2, ao mesmo tempo, ele fecha. E aqui, se eu tivesse colocado na bolsa a conta de madeira, se eu tivesse colocado aqui a conta de madeira, eu colocaria aqui também. Pra ter uma unidade, né? Assim, pra ter um... E aqui sua bolsa vai ficar com o saco dentro. As coisas pequenas que são de cair, mais fáceis de cair, você coloca dentro do saco. As que não tem problema, você coloca dentro da bolsa. Vou queimar aqui para garantir que isso não vai sair. E o negócio, o detalhe que eu falei para proteger a alça é o seguinte, é opcional, faz quem quer. Eu vou fazer com fio náutico. Eu vou fazer com fio náutico um espaço assim de uma mão de correntinha e carreiras de vai e volta para poder eu amarrar. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Ó, aqui eu já queimei. Além de queimar a ponta, eu pego o isqueiro e boto um pouquinho em cima do nó, pra que o nó fique bem firme. E aqui tá nosso saco. Agora a gente vai fazer o apoio aqui pro ombro, pra quem quiser usar. Agulha 4,5 e o fio náutico. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17. E agora eu corto. E vou fazer carreiras de ponto baixíssimo. Só que são carreiras de ponto baixíssimo só de ida. Como é só de ida, eu vou arrematar todos os fios. Toda vez que eu terminar, que eu chegar no final dessa carreira aqui, eu arremato o fio e começo de novo. Eu arremato o fio e começo de novo. Isso vai fazer um tubinho. E esse tubinho eu vou colocar na alça de uma forma que eu consiga amarrar. Cheguei no final. E corto o fio. E puxo. Depois a gente vai arrematar. Aí volto pro início. Eu tento deixar todos os fios aqui do mesmo tamanho. Eu volto pro início. O início aqui fica meio frouxo, porque depois a gente vai arrematar. E faço outra carreira de ponto baixíssimo. Não aperto o ponto baixíssimo, hein, gente? O ponto baixíssimo, ele não pode ser apertado. Quem não quiser, pode fazer de ponto baixo, pode fazer de meio ponto alto, ou não fazer. Eu vou fazer uma coisa assim, tá vendo, ó? Um tubinho roliço pra colocar no ombro, pra não doer o ombro, caso a bolsa fique pesando. Então, isso é extremamente opcional, nem preciso dizer. Então, vou seguir colocando aqui, fazendo um tanto de carreiras. Opa, aqui, ó. Essas carreiras, elas vão folgando, a gente tem que segurar até a gente arrematar, porque senão o fio escapole. Extremamente opcional, não preciso dizer. Mas é uma opção, é um novo formato para quem quiser fazer isso. Vou fazer aqui um tanto de carreiras e volto com ele pra gente fazer o acabamento e dizendo quantas carreiras eu fiz. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, tô na 4ª carreira. Eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Eu vou arrematar um lado e volto para arrematar com vocês o outro lado. A ideia é que eu tô pensando também numa forma de fazer e de ele poder ser colocado e ser tirado quando a pessoa quiser. Porque aqui você vai colocar as 2 alças para botar ele no ombro. E isso aqui vai fazer o seu mais acolchoado no ombro. Então, eu vou fazer o arremate e volto de um lado e volto para fazer com vocês do outro. Pra gente colocar na alça. Aqui, ó, eu tenho 8 fios. Eu amarrei 4 juntos e 4 juntos.
cortei, já deixando uma franjinha também, que até se comunica bem com o tassel. Tem uma mesma linha, né, assim, franja com franja, não tem problema. E aqui eu vou cortar, eu corto, estão vendo, ó? E queimo as pontinhas e queimo um pouquinho do nó. Por que que eu queimo um pouquinho do nó? Para que esse nó não desfaça. Então, vou cortar e vou queimar as pontinhas e o nó e volto pra gente colocar na alça. Para quem optar fazer isso, vai deixar a bolsa somente com uma forma de se carregar, né? Mas, como isso é opcional também, as alças, elas vão correr aqui dentro. Só que esse apoio, a gente vai costurar trançando o fio aqui. Então, a gente vai pegar um lado de um lado do outro. O lado de um, o lado do outro. O lado de um, o outro. Tem gente que não sente esse incômodo no ombro, mas eu tenho um cliente que já me pediu para fazer, quando eu fiz bolsa com alça de corrente, já me pediu para fazer esse apoio, porque tem muita sensibilidade no ombro e eu fiz. Então, aqui eu vou trançando com o fio aqui, com a alça aqui no meio. Já volto com ele todo costurado para mostrar para vocês. Aqui eu terminei, eu vou colocar para dentro o fio e vou dar uma queimadinha e vou prender ele. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. E já volto para mostrar para vocês finalizar. Ó. Vou virar aqui para vocês verem. E aqui vocês apoiam no ombro e tá pronta, finalizada a Summer Bag para vocês venderem, para vocês saírem. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial. Um abraço. Lembrem de curtir, de compartilhar, de comentar, deixar o like, seguir o canal. Tudo isso ajuda a engajar o conteúdo. Um abraço e até o próximo tutorial.